O Marlon nasceu com feridas por todo o corpo. Aos 7 anos, perdeu a audição. Vivia cansado e começou a ter dificuldade até para mastigar. Mas demorou muito para que ele e a família descobrissem que tudo eram sintomas de uma única doença, e super rara. Eu passei por quase 100 médicos, das mais diversas especialidades. Eu recebi 6 diagnósticos errôneos. E era tratado para o que eu não tinha. Foi só com 45 anos de idade, quando já tinha se tornado padre, que ele descobriu qual era a doença que o afetava. Ela se chama deficiência do transportador de riboflavina. No Brasil todo, existem apenas 15 casos diagnosticados como o dele. E 350 no mundo. A minha doença é neurodegenerativa, é incurável aos olhos da ciência, é progressiva, é genética congênita e é potencialmente fatal. Eu tomo por dia 281 comprimidos para me manter vivo. Apesar de pouquíssimas pessoas sofrerem o mesmo que o padre Marlon, muitas outras têm alguma doença rara. O Ministério da Saúde considera doença rara aquela que afeta 1 em cada 2.000 nascidos vivos. 1 em cada 2.000. A estimativa é de que existam 13 milhões de brasileiros com alguma condição rara. Isso representa 6% da população. E existem mais de 7.000 tipos diferentes de doenças raras espalhadas pelo mundo. Até hoje, a psicóloga Kátia Moritz não sabe exatamente o que causa nela tanto desconforto durante a digestão. E eu não conseguia entender o que eu tinha, mas a minha expectativa é que eu ia ir no médico, eles iam saber o que aconteceu e iam me ajudar. E isso não aconteceu. Então, eu embarquei numa jornada de muitos e muitos anos. Hoje ela vive nos Estados Unidos com a família. Nessa busca incessante pelo diagnóstico, a Kátia descobriu várias pessoas que passam a vida sem entender a causa dos seus sintomas. Estas histórias acabaram rendendo um documentário dirigido por ela. A gente escolheu umas pessoas, começou a filmar e não conseguiu parar de documentar a vida deles. A gente passou 9 anos filmando a vida das pessoas. Uma dessas pessoas é o Alex, um garoto que ama os mistérios do espaço e mora com os pais na Califórnia, Estados Unidos. Ele nasceu sem nenhum sintoma aparente, até que aos 4 anos começou a sofrer algumas quedas repentinas. Nós pensamos, ele provavelmente é só um pouco desajeitado. Mas então ele começou a cair com mais frequência e depois realmente caindo e se machucando. Aí ficamos um pouco preocupados. Aos poucos, Alex foi perdendo movimentos e habilidade para falar. Ok, volte e ande novamente. Os pais decidiram então gravar vídeos para registrar a evolução de uma doença que eles não faziam ideia de qual era. Eu não consigo andar. Ele podia ir da cama para o banheiro. Aos poucos, ele não conseguia mais ir até o banheiro. Ele fazia metade do caminho e então dizia: "Mãe, não consigo mais andar." Qual é o caminho que essas crianças, especialmente, costumam percorrer até chegar no atendimento especializado? Nós temos até um termo leigo, na verdade, para esse caminho que nós chamamos de odisseia diagnóstica. O primeiro caminho difícil que eles seguem é tentar encontrar um profissional que consiga olhar o paciente como um todo e não sinal por sinal, órgão por órgão, mas consiga entender que dificilmente uma pessoa vai ter vários problemas de saúde sem que um tenha ligação com o outro. E as causas dessas doenças principais quais são? 80% das 7.000
doenças raras já catalogadas são de causa genética. Os outros 20% são causas ultra raras de doenças infecciosas, doenças neoplásicas, doenças autoinflamatórias. Aconteceu comigo, doutor Drauzio, é aquela peregrinação que a gente fala, ou via sacra, das pessoas que têm uma doença rara. Nós vamos a muitos especialistas, muitos exames, e gastamos muito dinheiro até descobrir o que temos. Eu queria ter saúde e me tratar para conduzir o meu trabalho de padre e nas obras sociais que Deus me confiou. Mesmo com muita dificuldade de locomoção e respiração, o padre Marlon ajudou a fundar na cidade de Taubaté um hospital para cuidar de pessoas que sofrem de alguma doença rara. Engole. Você tem alguma dificuldade na deglutição, não? Tô tendo. Tá tendo? E aqui que ficou, né? É o primeiro hospital do Brasil exclusivo, especializado para tratar integralmente a pessoa com doença rara, sobretudo a mais pobrezinha e a sua família. As anomalias congênitas, que muitas delas são raras e têm causas genéticas, são a segunda maior causa de mortalidade infantil do Brasil. E se você considerar até 5 anos de idade, é a primeira causa de mortalidade no Brasil. Os desafios são colossais e aí, em geral, os tratamentos são bastante caros, inviabilizando que uma pessoa comum da população possa conseguir ter acesso ao medicamento. E aí entra uma outra jornada que muitas vezes envolve, inclusive, a judicialização, que é mais um grande problema do SUS para o acesso à medicação quando ela existe. Mas quem não pode ser penalizado para essa dificuldade é o paciente e seus familiares, que são o elo mais frágil desta corrente toda. Kátia? Yes. Recebemos uma ligação do neurologista. Existe um diagnóstico para o Alex. É um gene chamado IRF2BPL. Depois de muitas tentativas frustradas, a família do Alex conseguiu descobrir o nome da doença que o afeta, graças a um banco de dados de doenças genéticas criado nos Estados Unidos. Hoje, a Kátia luta para que exista um banco de dados como este, acessível em qualquer parte do mundo. Assim, eles descobriram outras 90 pessoas diagnosticadas com a mesma mutação genética do Alex. Mas só o nome dele foi enviado a Marte num microchip a bordo de um robô da NASA. O Alex continua fascinado pelo espaço.